Olá, mulheres, sejam bem-vindas a 3.1 com elas. 31 dias com mulheres da Bíblia. Aleluia! E estamos aí no segundo dia do nosso devocional. E eu quero convidar você para nós lermos o devocional de hoje, que fica lá em Hebreus capítulo 11, verso 11. E antes de nós lermos o devocional hoje, eu quero falar para você, se você tem caneta, tem papel, pegue para fazer anotações. É muito importante quando nós vamos tirar o nosso devocional. É muito importante nós termos caneta, papel junto conosco para estarmos aí fazendo anotações, né? O Espírito Santo ele vai ministrando no nosso coração e eu creio que esse dia é um dia de reflexão para nós. Esses 31 dias será um dia onde nós iremos refletir, né? Em cada dia aí com mulheres da Bíblia tão especial que nos ensina, nos inspira. E eu quero inspirar você, eu quero incentivar você a nesses dias estar com papel e caneta na mão. Amém? Vamos ler o texto? Fica lá em Hebreus capítulo 11, verso 11. Diz assim: pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Que linda essa história. Você deve conhecer a história de Sara. A história de Sara é relatada lá, né, no início de Gênesis, lá no capítulo 18. E Hebreus, né, aqui, ele nos relata que pela fé Sara concebeu, deu, né, à luz aí, mesmo avançada de idade. Então a Bíblia diz que Sara era estéril, era esposa de Abraão, só que ela não podia ter filhos. E ela era estéril e já avançada de idade. Só que o que acontece é algo lindo. Deus faz uma promessa para Sara. Deus faz uma promessa impossível para Sara, que Sara iria se tornar mãe, que a sua vida iria mudar, que a sua vida, né, iria ir, né, ser transformada, ser mudada, mesmo ela sendo avançada de idade, mesmo ela tendo uma idade aí avançada, ela iria gerar. Deus faz essa promessa para Sara. Só que o que acontece, né, aqui nessa história, a gente vê algo muito interessante que tem a nos ensinar muito. Deus faz essa promessa para Sara, só que Deus não fica todo dia ali falando com a Sara, não. Existe um tempo. E é algo muito interessante a gente pensar nisso, a gente refletir sobre isso, é o tempo. O tempo, existe um tempo para acontecer as coisas, né? A Bíblia mesmo fala que há tempo para todas as coisas, né? Então aqui na história de Sara a gente vê que Deus faz essa promessa, Sara está debaixo dessa promessa, mas existe um tempo para ser concretizado, existe um tempo, né, de Deus sobre a vida de Sara. Só que o que acontece entre o silêncio da promessa e o cumprimento é exatamente isso, é exatamente o tempo. E o que acontece nisso? O tempo gerou algo em Sara que tem gerado muito nos nossos dias, que foi a ansiedade. A gente vê que Sara, ela ficou ansiosa, ela ficou aí muito ansiosa, né? Porque o tempo, às vezes acontece muito em questão de tempo, a gente ficar preocupado com o que vai acontecer. Foi o que causou em Sara essa preocupação. Sara, ela ficou preocupada, né, nesse tempo, como iria ser, o que ia acontecer. Porque o que acontece? Sara, não é que ela não acreditasse em Deus, não, mas ela tinha dúvidas sobre ela mesma. Ela não duvidava, né, que Deus poderia fazer, mas ela duvidava dela mesma. A gente vê que Sara, ela duvidava dela mesma, por ser já avançada de idade, por estar numa idade, né, ela tinha dúvidas se era para ela mesma, se iria acontecer com ela mesma. E quantas vezes isso acontece, né, com tantas mulheres, como aconteceu com Sara. Talvez você esteja passando por essa mesma situação que Sara passou, duvidando se é para você, duvidando se a promessa é para você. Só que eu quero dizer para você, existe um tempo de Deus para nossa vida. Deus não trabalha, né,
Deus não trabalha de forma humana, ele não trabalha com prazos humanos, ele trabalha com propósito e cumprimento, tudo é no seu tempo. Então existe um tempo para acontecer, só que nesse tempo o que aconteceu? Teve uma confusão. Sara ofereceu a sua serva H para Abraão ter filhos no lugar dela, né? E o que acontece muitas coisas nessa história. Só que a gente vê que a promessa estava sobre Sara e não sobre H. Só que o que acontece aqui, a ansiedade, ela faz isso com a gente. A ansiedade, quando não é tratada, o que faz? Ela nos controla, ela acaba nos controlando as nossas emoções. Então, Sara, ela estava controlada o quê? Pelas suas emoções. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso para nós. Isso é muito perigoso no propósito de Deus. Porque se Deus deu um tempo certo para acontecer, é porque vai acontecer. Então nós não podemos ser guiados, controlados pela ansiedade, pelas nossas emoções. Foi o que aconteceu com Sara. Ela ficou ansiosa, ela foi controlada pela situação, pelas suas emoções e ofereceu H. Ela duvidou dela mesma. Não é para mim, eu já estou velha mesmo, em idade avançada, a promessa não vai ser para mim. Ela duvidava dela mesma. Só que Deus é um Deus do impossível. Deus fez a promessa, foi para Sara, que ela iria gerar. Então, o que eu e você precisamos entender é confiar no Senhor. Acreditar que a promessa é para mim e para você. Ter esse pensamento, sabe? Não ser controlada pela situação, porque Sara, ela tentou controlar a situação, ela tentou fazer do jeito dela, e às vezes acontece isso, de nós tentarmos controlar a situação, de nós tentarmos fazer do nosso jeito. Sara fez o quê? Tentou ajudar Deus. Só que Deus não trabalha disso. Deus não precisava que Sara fizesse isso, precisava apenas que ela confiasse que Deus iria gerar nela o propósito. Amém? Então, essa lição aqui, essa palavra nos ensina que nós devemos, de fato, confiar no Senhor. Não estar no controle de tudo, né? Não estar no controle da situação. Eu não preciso estar no controle de tudo. O que Deus prometeu vai cumprir. E eu quero dizer para você, a promessa está viva. A promessa está viva sobre a minha e a sua vida, mulher. Então eu quero que você orar nesse dia. Quero que você feche seus olhos aí onde você está. Feche seus olhos comigo e vamos orar ao Senhor. Aleluia. Pai, aqui estamos, Senhor, diante da tua presença. E queremos, Senhor, falar com o Senhor. Queremos dizer ao Senhor que nós reconhecemos, Senhor. Reconhecemos que muitas vezes o tempo gera em nós uma ansiedade. Gera em nós uma preocupação. Gera em nós uma ansiedade no nosso coração. E nós queremos orar, Senhor, que muitas vezes nós até tentamos controlar, Senhor, resolver, antecipar aquilo que o Senhor poderia fazer, que só o Senhor pode fazer. Nós queremos orar, Senhor, nesse dia, declarando que nós entregamos, Senhor, em tuas mãos tudo aquilo, Senhor, que tem pesado em mim, tudo aquilo que tem pesado em nós. Nós queremos dizer, Pai, que nós renunciamos, Senhor, toda necessidade de controle, Senhor. Nós renunciamos todo medo, Senhor. Todo medo, Senhor. Aleluia. Nós renunciamos todo medo, Senhor, sobre a nossa vida. Nós escolhemos, Senhor, nesse dia confiar em Ti. Nós escolhemos, Senhor, aleluia, confiar no seu tempo. Nós escolhemos, Senhor, aleluia, ser fortalecido pelo Senhor. Nós entendemos, Senhor, aleluia, que quando nós esperamos, a nossa fé, ó Pai, está sendo fortalecida, aleluia. Que o Senhor nos ensine a descansar em Ti, Senhor. Que o Senhor nos ensine, Pai, aleluia, a descansar na tua fidelidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Senhor, em oração essas palavras.
Em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos que a promessa está viva. Aleluia. Que o Senhor está cuidando de todas as coisas. E eu queria com você nesse dia que você repetisse comigo. Que você repetisse em alta voz aí onde você está. Eu confio no tempo de Deus. Repita mais uma vez. Eu confio no tempo de Deus. Repita mais uma vez. Eu confio no tempo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí. Nós precisamos declarar essas palavras. Precisamos fazer essa reprogramação emocional sobre nós. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.